time do São Paulo, porque havia alguma indefinição em relação ao ataque, mas ao que tudo indica, o Wellington Rato será o titular e Luciano fica no banco de reservas. O que pesou a favor do Rato para ele ser o titular? A partida contra o Corinthians, um gol e uma assistência. Ele foi, talvez, exceção feita ao Lucas, foi o segundo jogador mais ovacionado, ou que teve a melhor performance em números naquele jogo. O Rato é um cara que compõe a marcação mais rápido do que o Luciano, e aqui na altitude, não a mesma de La Paz, mas aqui o chute de média e longa distância é uma arma, e essa é uma das características do Wellington Rato, vídeo gol que ele fez contra o próprio Corinthians no jogo do Morumbi. Então, por todas essas circunstâncias, o Luciano fica para uma necessidade no decorrer da partida, bem como o Rames Rodrigues, que ainda não tem a forma física ideal, embora tenha sido o jogador mais assediado do São Paulo aqui no Equador, não tem a forma física ideal ainda para fazer um jogo deste alto nível de competição desde o início. Outras novidades, o Gabi Neves na vaga do Pablo Maia, que com uma virose debilitado ficou no Brasil, e na lateral esquerda, sem o Caio Paulista, segue o Wellington, que vem atuando nas últimas partidas. Dito isso, William, Rafael, Rafinha Arboleda, Beraldo e Wellington, Gabi Neves, Alisson e Nestor, Lucas Moura, que ontem deu uma entrevista exclusiva aos canais ESPN aqui direto de Quito, Caleri e Wellington Rato é o mais provável time do São Paulo para o jogo das 7 da noite. O São Paulo tomou apenas um gol na competição. Foi na fase anterior, no jogo de fora na Argentina, lá no Nuevo Gasômetro, perdeu por 1-0 por São Lourenço, então é o único gol sofrido. O sistema do São Paulo defensivo é muito forte, como é também o da LDU, porque nas últimas 6 partidas a Liga só levou 3 gols, e os 3 foram no único jogo, contra o Nublense, que aliás está até um resultado atípico, porque a LDU ganhou lá no Chile por 1-0 e todos acreditavam que se classificaria com tranquilidade, mas perdeu por 3-2, teve que garantir a vaga nos pênaltis com ótima atuação do goleiro Domingues, que aliás é um dos destaques da equipe equatoriana, goleiro da seleção. A gente pode destacar também o Ricardo Adé, que é jogador haitiano, foi considerado o melhor jogador do futebol equatoriano em 2022, como zagueiro do Aucas, que fez uma ótima campanha. Tem o argentino Maurício Martínez, camisa número 5, volante de proteção, jogador experiente. O Alvarado no ataque, se jogar ainda é dúvida, é sempre um homem muito importante, particularmente um homem que dá trabalho à defesa adversária. E claro, tem aí o Paulo Guerreiro, que para nós brasileiros é o mais conhecido atacante, que brilhou no Inter, no Flamengo, no Corinthians, passou por grandes equipes, é da seleção do Peru. Então esses são os destaques da equipe equatoriana, que vem fazendo um campeonato regional na segunda fase, ainda não tão consistente, uma vitória contra o Cuenca, 2 empates contra o Aucas e contra a equipe do El Nacional, fez 2 gols, não sofreu nenhum, é o terceiro colocado na tabela de classificação. Vamos ver o que vai acontecer. O jogo é às 7 da noite. Casablanca deve receber, apesar do horário ruim, aqui 5 da tarde, um público muito bom, é um público muito fanático pela Liga, e o São Paulo vai tentar fazer o dever longe de casa para confirmar em casa a ida para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Tá combinado, William? Boa sequência de programa. A gente volta durante a programação, já lá do estádio Casablanca, com todas as informações do jogo que a ESPN transmite. Um abraço, boa sequência. Combinadíssimo, Edu. Boa sequência para você também, bom trabalho. Só para orientar aqui, prestação de serviço para o Fã de Esportes. O jogo LDU e São Paulo você vai acompanhar na ESPN. Bola rolando às 19h. Às 9h30 tem o jogo do Fluminense contra o Olímpia. Aí o torcedor de São Paulo fala, peraí, rapaz, mas acabou o jogo de São Paulo, eu quero ouvir o Dorival, eu quero ver os jogadores, quero ver comentário e tal, etc. O que vocês vão falar do jogo? Você vai para a ESPN 4, tá? Você que vai estar acompanhando no Star Plus, fica lá no Star Plus e tal, vai acompanhar. Quem está vendo com a gente na TV, terminou o jogo do São Paulo, vai para a ESPN 4, que o pós-jogo do São Paulo vai ser na ESPN 4, tá? Porque aí a ESPN vai fazer o jogo do Fluminense contra o Olímpia. E aí, para arrematar tudo gostoso, legal, linha de passe, bacana, tradicional, depois dos jogos, para falar do Fluminense, para falar do São Paulo também. Fechou? Maravilha. Então tá bom. Temos aí, então, o São Paulo aí na tela, o time que passou aí o Eduardo Afonso, não, provável São Paulo, com o Wellington Rato, pela questão da altitude, pela questão de chutar de fora da área, isso pode ser importante, então vamos repassar aí, ó. Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Wellington, Gabi Neves ou Luan, Alisson, Nestor, Wellington Rato, deve ser ele, pela informação ali do Eduardo Afonso, que está no local, Caleri e Lucas Moura. Gostou da escalação, Wellington Rato?
Eu acho que Ao é invés de uma Luciano? coerência, né? Pra muita gente. Eu quero ouvir o Bubu. O melhor momento do São Paulo no ano foi o primeiro tempo contra o Corinthians. O Luciano não estava. Uhum. Ele estava fora, estava suspenso. Lucas Moura entrou no time, não tem como você tirar. O cara faz a diferença. Né? Já foi campeão da Sul-Americana, tradição internacional, tal, tem que jogar. E o Wellington Rato, que tecnicamente pode ter uma ou outra dificuldade, mas vive um bom momento. E também foi destaque naquela partida contra o Corinthians, que o São Paulino jamais vai esquecer. Então, eu acho que é justiça mantê-lo. O Luciano é um cara que pode, talvez no segundo tempo, mudar um pouco, fazer uma fumaça. Ele até volta para marcar, flutua, como gosta de dizer o Zé, né? Flutuar ali e tal. Caraca, não esquece a gente, Zé. Né? Mas o Rato fecha o lado direito ali, né? Então, para tentar deter, ele deu historicamente jogar bem pelas laterais. Então, acho que o Rato pode ser mais forte na marcação, ajudar a fechar o meio campo ali. Ele tem bola parada, né? A gente falou não que o São Paulo vai depender disso, né? Mas o chute, é um recurso, chute de média distância que funcionou contra o Cássio e tal. Né? Então, o São Paulo tem alguns argumentos. Pablo Maia, para quem está pensando em contenção lá no meio campo, vai fazer falta. Acho que... O engraçado, né? Muita gente criticava o Rogério Ceni. O Rogério não aproveita o Luan, ele escanteia o Luan. Olha o Dorival tá fazendo sucesso e o Luan mal é aproveitado. Mais um jogo que ele poderia jogar sem o Paulo Maia, e acho que vai com o Gabi Neves, que cresceu. É errado o Dorival? Não, mas assim, certo. muita gente fala assim, tá vendo o problema do Rogério? Ele não dá vez pro Luan. E o Luan também não se ajudou muito, né? Antes do Rogério, depois do Rogério também, você vê. Mas é um jogo complicado. E aí a pessoa fala, você tá fazendo isso zica reversa, não sei o que e tal. O que eu falei... Agora, atenção, Então, atenção. Eu falei isso quando teve São Paulo e São Lourenço. É um duelo historicamente caseiro. São Paulo joga com São Lourenço na Argentina, perde. São Paulo joga com São Lourenço no Morumbi, ganha. Com a LDU é a mesma coisa. São Paulo perdeu, e perdeu feio lá, 3-0 em 2004. O time do Diniz tomou 4-2 lá, o famoso jogo que o São Paulo ganhou de 2-1 no segundo tempo e perdeu de 4-2. Mas no Morumbi o São Paulo ganhou bem. Perder de 1-0 é bom, que dá pra virar aqui, é isso? Não, eu nunca vou dizer que perder é bom. Tá jogando a mística, tô sentindo. Um empate pro São Paulo eu acho que seria aceitável. Assim, se você pegar a história da Sul-Americana, o time que tem mais jogos, mais vitórias, mais pontos, mais gols, é a LDU. E o segundo é o São Paulo. Então esse é o confronto mais pesado que você pode ter na história da Sul-Americana. Se pegar todas as estatísticas. O que não quer dizer que a LDU é melhor, né? São Paulo joga menos Sul-Americana assim, porque joga mais outras coisas. Mas a LDU é uma equipe... Ó, vê o escudo dela, tem 4 estrelinhas ali, né? São 4 títulos já continentais. Tem Libertadores, tem Recopa, né? Sul-Americana. Tem Sul-Americana. Né? O carrasco histórico do Fluminense e tal. Então, assim... É diferente. E o clube de cá, aquele de três cores ali? Do Deportivo Pereira, que está sendo batizado agora em torneio internacional. Você fala também que você também fala que a LDU, essa muito, história toda, vai encarar o cachorro morto. E o clube de cá, São Paulo? Cadê as estrelas em São Paulo? São Paulo tem 3 mundiais, precisa, tem estrelas douradas. Não tem ali. Você tá se saindo um morador ali do Real Parque meio fajuto, hein? Não, o Real Parque conhece bem os atalhos ali do Morumbi ali. Então, o São Paulo hoje tem que fazer um jogo forte, não pode menosprezar o adversário. O São Paulo não vai fazer isso. O LDU jogou contra o Botafogo 2 vezes nessa competição, não perdeu. E o Botafogo sempre nesse momento... Mas também não ganhou, né? Mas ficou na frente no saldo de gols do Botafogo. Então, é um candidato ao título. Então, o São Paulo tem que jogar bola. A altitude não é tão pesada como La Paz, mas também pode ter um efeitozinho. Você viu uma desculpinha ali, né? Ele não rendeu tão bem por causa da altitude e tal. Nossa, você já tá prevendo uma desculpa em caso de derrota que é altitude? Gente, pelo amor de Deus, né? Desculpa, uma coisa um pouquinho mais séria. Mandar um abraço. Uma coisa um pouquinho mais séria. Não, essa é séria. Mandar um grande abraço pro meu amigo Raí, os familiares que eu conheci lá no GRAAC, né? Está nos assistindo. Inclusive, Raí é o nome dele porque o pai dele fez homenagem, né, com o Raí, que é o ídolo dele, São Paulino e tal. Grande Raí. Mandar um beijão no seu coração, Raí. Beijão pro Raí, beijo pro Raí. Obrigado pela audiência, um beijão aí pros seus familiares, tá bom? E valeu. Pô, bom gosto pra nome, pra time, legal. Não é? Desculpa, não é nada com... A gente tem... Agora imagina ele toda assistindo, vez... Não, agora imagina ele assistindo isso, tendo que ouvir você falar que a LDU é o quase Raí maior é que São um Paulo. menino especial, menino gente Ramos, boa. Viu, pô, o cara tem um Raí lá. fez um gol no Corinthians e chama Raí, o São Paulo contratou. E o Lucas Moura, te agrada? Brilha seus olhos? Bastante. Dá aquela marejada? Aqui no Brasil e na América do Sul ele faz a diferença. É um jogador raro, característica de ir pra cima. É legal pro espetáculo, né? Pra quem é São Paulino, claro, é mais legal ainda, né? Muito melhor. Mas e vai ser bom para quem vai acompanhar o jogo hoje. O Lucas conversou com o Eduardo Afonso, foi ontem no Sport Center e a gente vai ver um trecho. No UFC, desculpa, no UFC, exatamente. Foi no UFC, foi colado na gente aqui, é verdade.
Foi no UFC. Ele é futebol internacional. Foi no UFC, exatamente, coladinho com a gente. Vamos lá. Não vai ser um jogo fácil, como você citou, tem a questão da altitude, que eles estão acostumados a jogar aqui, então a gente tem que fazer um jogo muito inteligente, a gente tem que fechar muito bem os espaços, para a gente não sofrer, né, e conseguir levar um resultado interessante para o Morumbi. Meu objetivo, quando eu voltei para cá, principalmente por ser um período curto, é conquistar títulos, né, poder colocar mais um quadro na parede do CT, e a gente tem a oportunidade em 2 competições, né, como eu falei, o brasileiro está mais distante, não é impossível, mas tá bem mais distante, então, assim, a Sul-Americana é uma possibilidade, a Copa do Brasil já está na final. Cara, eu sou muito competitivo e quero ganhar tudo que eu disputo, é difícil escolher uma. Eu acho que a gente tem condições reais aí nas 2 competições, mas já que você não quer que eu fique em cima do muro, se eu pudesse escolher uma, com certeza a Copa do Brasil, que eu acho que é o que valeria mais por torcedor, né? Mas para mim eu quero conquistar títulos, sendo a Copa do Brasil, sendo a Sul-Americana, eu vou fazer de tudo da mesma maneira, com a mesma força, com a mesma dedicação nas 2 competições. Dá para ganhar as 2, mano. Tem que ver a mística do Bubu, né? Porque né, já deu 9-1 pro Flamengo e diz que a LDU vai ganhar o jogo hoje. Você aceita ganhar a Copa do Brasil e perder a Sul-Americana, uma final? Vamos imaginar assim, ó. Você não tem a Copa do Brasil. Isso aí não tem na história do São Paulo ainda, certo? Seria uma conquista incrível. Só que você tem que escolher, Bubu, o título da Copa do Brasil em detrimento de uma derrota na final da Sul-Americana para o Corinthians, tá? Ou o título da Sul-Americana e você perde a final para o Flamengo. Não, título da Copa do Brasil. Mesmo que isso Lucas Moura é significasse tão São Paulino. tomar um pau do Corinthians na final da Sul-Americana. Então, é uma escolha. Então, o Lucas Moura é tão São Paulino que ele sabe a importância, o tamanho que vai ter a Copa do Brasil. A Copa do Brasil é a Copa do Mundo. São Paulo já foi tricampeão do mundo, tricampeão da Libertadores, ganhou a Supercopa, a Copa Comebol. Mas não tem esse título que é importante pra caramba. Então, pro São Paulino, se livrar desse estigma, dessa mística de que a Copa do Brasil não foi feita pro São Paulo e tal, então tem um peso muito grande. E você imagina o que seria. A Copa do Brasil, o São Paulo ganha. Eliminou o Palmeiras, eliminou o Corinthians e ganha em cima do Flamengo. Todo poderoso, talvez o Maracanã na final. Poxa, o São Paulino escreveria esse roteiro de sonho, entendeu? Sim. E aí, se perder a Sul-Americana, é um título que o São Paulo já tem. Ah, perder pro Corinthians é chato? É chato, mas o São Paulo já perdeu muito pro Corinthians nessa vida, entendeu? Seria só mais uma derrota pro Corinthians na vida, sendo que o São Paulo na Copa do Brasil já levou vantagem, já eliminou o rival, né? Então, questão de prioridade, a Copa do Brasil, neste ano pro São Paulo, tá acima da Sul-Americana. Não importa o adversário, quem LDU, Botafogo, Corinthians, né? A Copa do Brasil tá acima e a partida de volta contra o Corinthians, a mobilização, como gosta de dizer o Pedro, no Morumbi, aquela atmosfera, deu pra ver como é que vai ser. Falou de mim, mas vamos lá. Tem um zap. Tá vendo? Agora é do meu time, agora é todo mundo do meu time, quer ver? Agora vai rolar. Agora... Vamos lá! Aê! Vamos de novo. Roda aí direitinho. Roda, Atenção. Tá no ponto? Podemos? Vamos lá. Essa é a Lara, garota! 4 aninhos, a Lara. A Lara. O irmão dela, o Lorenzo, também São Paulino, fez 7 anos de aniversário Parceiro agora, de e ele tava na escola. Então só mandou a Lara de 4 anos, pai deles, claro, é São Paulino, e ela tá aí na corrente. Eu vou fazer uma coisa você aqui. vai Vem cá. Então, Você, torcedor do São Paulo, que se sentiu mal com os comentários do Rodrigo Bueno, que colocou o São Paulo lá para baixo, deixou o São Paulo inferior à LDU, falou das estrelas da LDU, nem citou as do São Paulo, que derrubou o São Paulo completamente, como se fosse um sparring da LDU, eu vou colocar para você um sinal de que as coisas vão dar certo. Coloca a menina de novo, coloca a Lara, porque ela vai trazer a energia que você precisa. Vamos lá, atenção. Lara aí no ponto, vamos lá. Pronto. Isso é energia positiva, isso é uma coisa maravilhosa. Lara, um beijão para você, obrigado por mandar o vídeo e a gente vai para o intervalo para falar do fogão no próximo bloco.